Você já teve a sensação de que os dias estão passando, mas você não consegue lembrar exatamente como? É como se alguém apertasse o botão repetir. Você acorda, resolve uma coisa, resolve outra. Quando percebe, já é noite e amanhã tudo começa de novo. Você torce pela sexta-feira para poder quebrar esse ritmo. E quando chega domingo, você já sofre, porque segunda-feira começa de novo aquele ritmo repetitivo, sem crescimento, sem evolução. Você não vê mudança, apenas estagnação. Se isso acontece com você, significa que você está entrando no piloto automático. E entrar no piloto automático não acontece de uma vez. É um processo silencioso. E ele deixa alguns sinais. E é sobre esses sinais que eu vou falar agora. E para você que ainda não me conhece, eu sou Fernanda Rainha e ao lado da minha irmã, nós ajudamos mulheres a sair da sensação de estar perdida na rotina, de estar estagnada, a irem até a consistência do que realmente importa. Antes de falar sobre os sinais, esses sinais do piloto automático, eu preciso falar dele, né? O piloto automático, ele é como se fosse um robô que dá o comando para o nosso corpo automaticamente. Então, você executa a ação sem pensar. Seu corpo faz sozinho. Essa parte do cérebro existe para poupar nossa energia. Lá na época dos homens da caverna, os nossos ancestrais que viviam vagando pelas savanas, eles precisavam ficar atentos, porque um animal podia comer eles, né? E para isso, automatizar alguns movimentos era importante para a sobrevivência. Então, enquanto eles estavam prestando atenção no ao redor, eles podiam fazer lanças automaticamente. A automatização de alguns movimentos também poupa energia para caso eles precisem caçar ou lutar. Então, a gente tem no nosso cérebro essa automatização. Por isso, a gente consegue fazer várias coisas ao mesmo tempo. Você consegue tomar um café conversando com pessoas ou trabalhando, porque o levar a xícara e beber é um movimento automático. A gente consegue comer e conversar porque o comer é um movimento automático. Na conversa, o seu cérebro está trazendo informação, ideias, e o comer é um movimento automático. Você tem ideia da força que os seus dentes faz na hora de mastigar? Você não sabe, né? Mas na hora que você morde a bochecha ou a língua, aí você deve imaginar a força dessa mastigação, porque dói. Então, existem muitos movimentos que são automatizados. A gente se torna especialista porque automatiza os movimentos. Os jogadores profissionais, por exemplo, de tênis, ele acerta a bolinha ali na raquete porque treinou tanto que se tornou automático aquela posição de pegar a bolinha. É por isso que no começo é sempre mais difícil. E esse é o uso positivo do piloto automático. O problema é que ele não sabe exatamente o que é bom e o que é o ruim. Ele automatiza tudo que você repete dentro da sua rotina. Vou dar um exemplo. Suponhamos que você está voltando para casa depois de um dia super cansativo e tá muito trânsito e você tá com fome, mas a sua casa não tem nada pronto. Aí você pensa, nossa, ainda preciso chegar e fazer a comida. De repente você vê no caminho uma casa de fast food que você compra sem nem sair do carro. E você decide parar lá. Aí você compra o fast food e come. E percebe que matou a fome e, além disso, nem precisou cozinhar, você ganhou tempo. Na semana seguinte,
acontece a mesma coisa. Seu cérebro já entendeu que a casinha do fast food pode resolver o seu problema de fome e de falta de tempo para cozinhar. E o que acontece? Ele te lembra que ali tem um fast food. Você compra de novo. Na outra semana, a mesma coisa. Você repete a ação dentro da sua rotina. Pronto, está instalado um novo hábito. O seu cérebro vai te lembrar toda hora que o fast food existe. O problema disso é que se você quer emagrecer ou comer saudável, você pode colocar em risco esse seu projeto. Uma vez a minha moto, eu fui dar partida e ela não pegava. E eu tinha aquele aparelhinho de recarregar a bateria. Então eu coloquei o aparelhinho ali na bateria, dei a partida e ela pegou. Pronto, eu resolvi o problema. No dia seguinte, eu fui dar partida na moto e ela não pegou. Aí eu fui lá e coloquei o aparelhinho de novo e ela pegou. Eu repeti esse processo todos os dias, até que numa segunda-feira eu já estava estressada, porque eu perdia tempo colocando o aparelho para fazer a bateria pegar. E o que aconteceu? O ruim também entra dentro da nossa rotina. E colocar o aparelho se tornou um hábito dentro dela. Se tornou parte da rotina colocar o aparelho para fazer a bateria pegar. Até que eu vi e resolvi comprar uma bateria nova. Pronto, problema resolvido. O que é importante que você entenda é que se a gente não faz uma reflexão da nossa rotina, a gente vai vivendo uma rotina automática ruim. E isso gera desconforto, atraso, estagnação, desânimo. Uma aluna nossa mudou de casa, mas a casa ainda não tinha todos os armários. E as coisas foi ficando dentro da caixa. E ela acostumou a pegar a roupa dentro da caixa. E assim ficou. Passou um ano e ela ainda não tinha comprado o armário e as roupas ficavam lá dentro da caixa. Quantas vezes já não aconteceu com você de você dizer, nossa, preciso comprar outro aparelho novo? E você vai fazendo aquele conhecido empurrando com a barriga. Isso não significa que você procrastina ou que você é inconsistente. Isso significa que a sua rotina entrou no piloto automático. E às vezes a gente precisa fazer algumas reflexões sobre as nossas reclamações, sobre as nossas frustrações, para poder fazer o ajuste certo. O ideal é que a gente use esse piloto automático ao nosso favor. E se você quiser saber mais sobre como funciona o comportamento humano, tem o livro Rápido e Devagar, de Daniel Kahneman, que é esse aqui. Ele diz que nós temos dois sistemas. O rápido, que é o nosso piloto automático, ele faz tudo sem que a gente precisa pensar. E o devagar, que é o cérebro que precisa pensar. Esse tem gasto de energia. E esse livro é quase que a Bíblia do comportamento. Então, aqui ele ensina sobre repetição, associação, vale muito a pena a leitura. E caso você tenha interesse, basta acessar o link aqui na descrição desse vídeo e você já consegue adquirir ele. Então, vamos descobrir agora os sinais que mostram que a sua rotina entrou no modo automático. Então, o primeiro sinal: você resolve coisas o dia inteiro, mas nada aproxima você da vida que você quer viver. Você trabalha, cuida da casa, resolve imprevistos, responde mensagens, corre de um lado para o outro, mas no fim parece que a sua vida ficou exatamente no mesmo lugar. Tá na hora de fazer alguns ajustes na sua rotina. Mudar a rota para que você tenha mais resultado. Se continuar assim, você vai colecionar um monte de insatisfação, frustração, ao invés de resultados. Você termina o dia cansada, mas sem sensação de progresso. Segundo sinal: você não lembra a última vez que fez algo simplesmente porque queria. Tudo virou obrigação, tudo virou responsabilidade, tudo virou urgência.
Você está vivendo uma série de repetições dentro de um piloto automático que não tem rota clara. Terceiro sinal: os dias parecem todos iguais. Segunda, terça, quarta, sexta, domingo. E o pior, você mal consegue diferenciar uma semana da outra. Quarto sinal: os dias parecem voar. Você é daquelas que fala: Nossa, já estamos no meio do ano, como ele voou. Se você fala isso, você está vivendo em uma rotina automática. Seu piloto automático está trabalhando, reagindo aos dias, repetindo as semanas e deixando de viver a vida, de viver as coisas para você, de viver momentos. Quinto sinal: você sempre acredita que na semana que vem vai ser diferente. Mas chega a segunda-feira, tudo acontece igual. Se você não ajustar sua rotina, vai viver apenas esperando uma semana diferente. Sexto sinal: você sente que está vivendo para cumprir obrigações e não para construir a vida que deseja. São obrigações porque você vive repetições geradas pelo piloto automático. Se você identificou algum desses sinais, significa que a sua rotina está no piloto automático. E sabe qual é o maior problema do piloto automático? Ele não faz você perceber que está perdida. Ele faz você acreditar que esse é o único jeito de viver. Até que um dia você olha para trás e percebe que os meses passaram, depois anos. E aquela mulher cheia de planos foi ficando para depois. Talvez você não esteja sem tempo, talvez esteja ocupada demais, sobrevivendo aos dias para perceber que deixou de construir a vida que queria. Ninguém entra no piloto automático porque quer. A gente entra quando passa tanto tempo resolvendo as urgências da vida que esquece de perguntar uma coisa muito simples. Minha rotina ainda está me levando para a vida que eu quero viver? Porque o maior risco de viver no piloto automático não é fazer muito, é passar anos caminhando sem perceber que está indo na direção errada. Eu quero te fazer uma pergunta sincera. Você sente que está conduzindo a sua rotina ou apenas reagindo ao que ela coloca na sua frente? Responde aqui nos comentários. Eu conduzo ou eu só reajo? Se sua resposta for só reajo, então já segue o canal para a gente mudar essa história. Vamos juntas construir uma rotina positiva com sentido, direção e principalmente realização. Muito obrigado e até o próximo vídeo.